Este vídeo, nossa, até que eu passei demais, né? Este vídeo é pra te atualizar sobre o plano de assinatura. Ué, mas o que é o plano de assinatura? Plano de assinatura é onde todos os meus cursos estão. Então, basicamente, você tem um acesso agora para todos os cursos voltados para edição de vídeo, edição de imagem, 3D, animação e ilustração. Tudo num único site. E o legal é que toda quarta-feira você tem um projeto novo. Nossa, Heber, não acredito. Pois acredite, e neste vídeo eu vou te falar o que rolou agora neste mês de abril, de todos os 4 cursos que foram lançados aqui no site. Quando eu digo cursos, podem ser projetos, porque o site ele tem meio que essas duas estruturas. E aí eu não vou ficar falando sobre o que é o plano de assinatura agora. Por quê? Porque eu prefiro explicar o que teve de atualização e no final do vídeo eu falo o que é o plano de assinatura se você ainda não está fazendo parte do plano de assinatura. Se você está fazendo parte e não soube o que rolou nesse mês, esse vídeo basicamente serve para isso. Então eu vou te explicar aqui o que é que rolou. Vamos nessa! O primeiro curso que teve aqui, que foi um curso maravilhoso, foi o curso de Photoshop do modo essencial, onde você vai se aprofundar cada vez mais dentro das principais ferramentas e funções do Photoshop. Nossa, Heber, sério? Sério, porque assim, sendo muito sincero, eu acho que dentro do mundo do audiovisual, o Photoshop ele é talvez o programa mais base, mais estrutural para você começar, tanto se você vai trabalhar com imagens, quanto se você vai trabalhar com vídeos. Ele é meio que a base para tudo isso, porque ele meio que está inserido em todas essas coisas, e é muito necessário você conhecer mais a fundo o Photoshop. Então o que acontece? Este primeiro curso aqui de Photoshop, dentro desses 4, né, do mês de abril, ele tem tudo que você precisa saber sobre o Photoshop. Então se liga só, aqui do lado, se você quiser conferir, ó, são todos os módulos que a gente vai ter. Então na parte principal é para você entender um pouquinho sobre o que você precisa para me acompanhar durante as aulas do curso, como é que você baixa os arquivos para você me acompanhar. Depois você vai conhecer um pouquinho do Photoshop, aí você faz sua primeira montagem no Photoshop e aí a gente vai explorar todos os assuntos principais do Photoshop, como imagens e camadas, ajustes de camadas, filtros, efeitos, smart objects, artboards e tudo que você está vendo aqui na tela, que eu não vou ficar falando porque você está lendo. Então não há necessidade de eu ficar falando dessas coisas todas. E o legal é que tem um módulo específico também sobre inteligência artificial, para você entender como usar a inteligência artificial do Photoshop e diretamente do site também da Adobe para você criar as suas imagens e usar no Photoshop. Só lembrando que eu sou do time, pelo menos eu ainda sou do time, de que eu acho que a inteligência artificial ela serve só para te ajudar em algumas coisas. Eu não acho que você tem que substituir as funções que você faz com a inteligência artificial. Eu acho que ela tem que servir para te ajudar. Então eu sempre sigo essa ideia. Eu ainda acho que o mais importante é você aí, ó, ter autonomia para criar as suas próprias artes como você achar mais interessante. Não acho legal você abrir mão dessa autonomia e entregar tudo na mão de uma inteligência artificial. Então a ideia do curso é exatamente isso. O segundo projeto que saiu aqui foi exatamente esse aqui, que é quanto você vai cobrar por um trabalho que você tem. E eu já comecei o vídeo aqui muito feliz, né, que é exatamente sobre uma coisa que é muito importante na área do audiovisual de forma geral. Acho que a maior parte dos profissionais tem essa dificuldade. Nossa, meu Deus, eu aprendi tudo, mas eu não sei quanto eu cobro. Então aqui tem várias aulas específicas para você entender sobre tudo que tem a ver com o fato de você cobrar. Como é que você cobra pelos seus trabalhos? O que você tem que pensar? O que é importante durante esse processo todo? Então você tem toda uma série de aulas aqui voltadas exatamente para isso. Aqui do lado você pode perceber os nomes das aulas de coisas que você vai ter. Então o site sempre é assim, tá? Você clicou aqui, aparece o vídeo e você pode automaticamente assistir essas aulas na sequência lindo e maravilhoso. O terceiro deles é o projeto do Illusion Shot, que é esse que você está vendo aqui na tela, que é você criar este celular futurista. Aqui você vai entender um pouquinho do processo de traqueamento, que é você fazer a leitura da cena, mas tem algumas dicas que é legal de você saber, porque aqui a gente está fazendo uma filmagem, mas não é uma filmagem estática, né? A câmera tá mexendo. Então tem umas dicas importantes lá e você vai entender como colocar cada um desses elementos, animar os elementos e finalizar a sua arte aí com mais alguns efeitos e um color grading. Mas o que é o color grading? É uma estilização de cores para ficar tudo bonitão e charmoso. O quarto projeto que a gente tem é este aqui, que é o nosso vídeo para varejo. O vídeo para varejo é aquele vídeo geralmente de anúncio de alguma coisa, que a pessoa vai lá e aparece, sei lá, uma coisa meio 3D para chamar a atenção. Depois você tem mais uma chamada, você tem os produtos, os preços, os nomes e toda uma locução que fica ali. Neste projeto a gente vai ver tudo, tanto a parte básica de como é que você faz para estruturar o seu projeto pensando nas telas, como é que você busca referências, como é que você cria a sua como é que eu vou explicar isso? O seu esboço, o seu rabisco mais básico para você entender a sequência de animações que a gente vai fazer. A gente vai criar cada uma das artes e animar essas artes e finalizar esse projeto bonitinho com tudo na sequência certinho para você finalizar o seu projeto do começo até o final. Lembrando de uma coisa muito importante que é o seguinte, aqui se você for na página principal do site, no plano de assinatura, você vai ter aqui, ó, essa categoria que se chama Moving Motion. O Moving Motion são vários projetos de motion graphics, que são projetos de animação de forma geral. Só que não é animação por animação, é animação direcionada para alguma coisa. Geralmente uma propaganda, uma divulgação e assim por diante. Este projeto aqui, do vídeo para varejo, ele faz parte desses outros 2 projetos. Então esses 3 projetos formam um único projeto. E esses outros 2 já saíram também, que é a parte de você fazer um selo 3D, como é que você cria um selo 3D, como é que você faz uma animação simples nele e depois como é que você transforma um logo em logo animado. Então esses 2 formam esse aqui, certo? Então antes de você fazer o vídeo para varejo, se você não assistir esses outros 2, talvez você fique meio perdido. Ah, tá vendo? O Weber fez os negócios de qualquer jeito. Não fiz de qualquer jeito. É que eles têm uma ligação, certo? Eles vão se conectar
para formar um vídeo para varejo do começo até o final. Então esse aí foi o nosso último projeto que a gente teve no mês de... tô perdido. Abril. Isso, os meses estão passando tão rápidos que eu já nem sei onde é que a gente tá. Agora eu vou voltar um pouquinho mais, porque na verdade eu não fiz esse vídeo, né? Era pra ter feito esse vídeo no final de março e eu não fiz. Então eu vou te mostrar aqui o que a gente teve nos meses, assim, não nos meses, mas só no mês de março também, que foram outros 4 projetos também. Se você não sabe, fala, nossa, teve coisas também em março? Também teve 4 novos projetos. Liga só. O primeiro deles é como que você faz este efeito visual desta bandeira 3D que você pode colocar dentro de um cenário. Aqui também tem um pouquinho de traqueamento, mas a gente usa coisas mais voltadas para 3D para inserir diretamente na nossa cena e no final a gente faz a nossa pós-produção, que é a finalização dentro do After Effects. Depois a gente tem um outro, que é essa animação de flyer animado, que é uma parada que tá sempre em alta. É uma arte que a gente cria no Photoshop e a gente anima isso no After Effects com cada um... Nossa, falando tudo errado, de volta. E a gente anima cada um dos elementos dentro do After Effects. E a gente vai usar tanto a parte de câmeras, quanto animações de texto, quanto movimentações de objetos, tudo para você chegar nesse resultado final maravilhoso. E aí a gente também tem esta modelagem do capacete do Homem de Ferro, que a gente vai se basear em 2 imagens de frente e de lado e modelar cada um dos pedaços dos objetos, aplicar os materiais, as luzes e criar uma animação também, que é exatamente o que você tá vendo aí. Por último, a gente teve este projeto aqui, que é essa composição de imagem nessa vibe mais de aniversário infantil. Lógico, presta atenção. Todos esses projetos, eles servem para você evoluir os seus conhecimentos. Não é porque você fez, mas eu não queria um aniversário infantil, eu queria um aniversário de 15 anos. Então, mas o conceito é o mesmo. O que você aprende aqui, você pode aplicar para várias outras artes diferentes. O mais importante é você explorar tudo isso, obviamente, para ir cada vez mais longe. E aí, só lembrando, todos esses projetos já estão disponíveis, mas se você estiver no plano de assinatura, não esqueça. O plano de assinatura tem esse cadeadinho aqui em cima, ó. Este cadeado quer dizer quando o curso, no caso, né, está liberado, quando ele não está liberado. Então, tudo que tiver com cadeadinho verde aqui, ó, você já pode assistir tranquilamente. Esses 8 projetos que eu falei, que foram os 4 de abril e os 4 de março, já estão disponíveis. Nossa, eu vou correndo para o site, uhul! Se você faz parte do plano de assinatura, você já pode assistir esses cursos todos e esses projetos. Mas se você não faz parte do plano de assinatura, meu Deus, que triste! Eu vou te explicar como funciona o plano de assinatura. O plano de assinatura, basicamente, ele segue uma estrutura, que é o quê? É você ter tudo que você precisa para desenvolver os seus projetos nos principais aplicativos do audiovisual, que é tudo que tem a ver com imagem, vídeo, som e essas coisas todas. Só que o audiovisual, ele segue vários segmentos diferentes. Não dá pra você meio que direcionar ele pra você, não, o audiovisual é só isso aqui. Não, o audiovisual não é só isso, ele tem vários segmentos diferentes. Então no site, o que você tem? Você tem uma estrutura básica, que é essa primeira categoria aqui, ó, que se chama Modo Turbo. O Modo Turbo é pra você aprender os principais aplicativos do mercado de trabalho do audiovisual. Então você tem Cinema 4D, Audition, Illustrator, Photoshop, Cinema 4D. Eu já falei Cinema 4D antes, né? Acho que eu falei de novo. After Effects, Premiere e assim por diante. Aqui você faz um projeto comigo do começo até o final. É um projetinho de 1 hora e meia, pra você entender como é que funciona esses programas. Por quê? Porque às vezes você de repente não conhece os programas. Nossa, o que eu posso fazer com ele? Nunca ouvi falar, o que é After Effects? Então aqui você consegue fazer um projeto comigo para entender o que você pode fazer com essa ferramenta. E cada um dessas capinhas é um projeto que você faz com cada um desses aplicativos para entender mais ou menos o que dá para você fazer com eles. Agora, uma vez que você entendeu, o que você faz? Você desce aqui embaixo e você vai ter o que? O modo essencial. Modo essencial, você vai ter as... Como é que eu vou explicar isso? As partes mais principais, as ferramentas mais principais e mais importantes dos aplicativos de forma geral. Porque uma vez que você entendeu como eles funcionam, no modo turbo, o modo essencial, você vai se aprofundar ainda mais, entendendo tudo que é essencial nesses programas para você criar os seus projetos e criar as suas artes todas que você quer. Não só as artes, né, mas tudo que tem a ver com o aplicativo. Se é um aplicativo de edição de vídeo, você pode criar as suas edições de vídeo. Se é um aplicativo de montagens, você pode criar as suas montagens. Então aqui a gente vai se aprofundar um pouco mais. Porém, calma, um pequeno disclaimer, que na verdade é um pequeno aviso, que se você for ver, nem todos os do modo essencial eles estão disponíveis ainda. Ah, tá vendo, Ever? Você é mó preguiçoso, cara. Não é que eu sou preguiçoso, é que isso demanda um tempo para criar esses cursos todos. Mas se eles não estiverem disponíveis, por exemplo, sei lá, você entrou aqui falando, acho, eu quero ver aqui o curso de Premiere. Aí o Premiere, sei lá, tá com o cadeado fechado. O que você faz? Você desce aqui embaixo, ó, e depois dessa categoria Brainlight, você tem outras categorias aqui embaixo, que são as versões anteriores desses cursos. Então aqui você tem, ó, edição de vídeo com Premiere, After Effects, Audition, CapCut para celular e outros cursos também que são as versões anteriores. Então o que vai acontecer? Quando o curso essencial entrar, esses cursos de baixo eles vão sair, certo? E aí eles vão sendo lançados aos pouquinhos. Eu acho que geralmente um por mês, um a cada 2 meses. Eu não tenho certeza ainda, porque esses cursos eles são bem longos, né? Eles são bem grandes de serem feitos. Então é uma série de pesquisas, uma série de coisas que eu vou montando até chegar no final deles. Mas enfim, você tem essa estrutura toda, certo? Você vai começar a entender os aplicativos no modo turbo e no modo essencial você vai se aprofundar ainda mais. Aí você vai pensar assim, nossa, e que mais que tem no site? O que mais que tem são as jornadas. Então você tem várias jornadas para segmentos diferentes, começando com Moving Motion, que é para você aprender o quê? Animações Motion Graphics, que são animações, como eu disse, direcionadas para um segmento. E aí você tem canal do YouTube, social media, podcast, vídeos
explicativo, vídeo promocional e um monte de tipos de artes diferentes. Na sequência você vai ter o Make Mesh. O Make Mesh são artes 3D de forma geral. Então você vai ter algumas coisas voltadas para modelagem, outra você vai ter modelagem com iluminação, outra você vai ter composição de cena e tudo que tem a ver com esse mundo maravilhoso do 3D. Descendo um pouquinho, você vai ter o Flyer animado, que são artes de Flyer animado. Então, na verdade, ele é um tipo de motion graphic, só que direcionado para um segmento específico. Então aqui a gente vai criar cada uma dessas artes do começo até o final e animar essas artes também. Aí a gente desce um pouquinho para o Brush Power. São ilustrações que a gente vai fazer. Então a gente vai criar todo o processo de ilustração de vários projetos e alguns deles a gente anima também, certo? Não é um projeto assim só voltado de animação, é principalmente ilustração. Mas alguns a gente vai animar também, porque eu sei que tem muita gente que quer falar, nossa, eu ilustrei, achei maravilhoso, mas agora eu quero animar. Então tem o processo de animação também em alguns dos projetos. Você também tem, nós estou falando tudo errado, né? Segurei a ansiedade, respirei, porque eu adoro o plano de assinatura, meu Deus, tem muito projeto da hora. E aqui, ó, você tem o Photoshop Business. O que é isso? São composições direcionadas para segmentos que a gente vai criar. Então, só lembrando uma coisa muito importante, tá? Algumas jornadas, elas têm poucos projetos e outras têm muitos projetos. A ideia é, eu lanço as capas, eu faço cada uma dessas paradas ao longo das quartas-feiras que a gente tem, então toda quarta-feira sai um projeto novo e depois eu vou lançar outras novas capas. Então a ideia é sempre ter projetos novos de tempos em tempos, não só as capas que tem aqui, mas outros projetos que vão aparecer em breve também, certo? Então aqui você tem composições de Photoshop do começo até o final para você entender tudo isso. Agora, pensando em 3D, o 3D é um mundo mágico e maravilhoso, você tem segmentos diferentes. Então dentro desse aqui, que é o Character Craft, o que você tem? Vários projetos de criação de personagem e segue a mesma ideia. Alguns deles a gente só modela, outros a gente vai colorir, outros a gente vai exportar, outros a gente vai preparar para impressão 3D e cada projeto a gente tem um segmento diferente. Agora, pensando no mundo da edição de vídeo, às vezes, né, você tem projetos de edição de vídeo que eles são um pouquinho diferentes, né, tem vários estilos de edições de vídeo. Então, nessa jornada aqui chamada Cut Genius, você vai ter vários projetos de edição de vídeo. Então, você tem alguns voltados para culinária, esses vídeos rápidos de 1 minuto de reel, você tem edição criativa, edição de vídeo para curso online, entrevista, gameplay, programa, spot de rádio e assim por diante. Então, a ideia aqui é se aprofundar não só na edição de vídeo, mas na edição de áudio também. Lembrando, não é porque você olhou aqui e falou, mas eu não tenho intenção de fazer um vídeo de culinária de 1 minuto. Não tem problema, você vai aprender um monte de coisas que você pode usar aqui para vídeos curtos, de forma geral. Tem as partes de animação, tem como que você mistura o Premiere com After Effects, como é que você junta as partes que você fez no Photoshop e usa na sua edição de vídeo. Então, é uma edição de vídeo um pouco mais complexa, direcionada para essa tendência que a gente tem hoje em dia, que são edições de vídeo mais criativas, de forma geral. Você tem o Photoshop Magic, que diferentemente do Photoshop Business, aqui não é uma parada voltada para composição. Aqui, na verdade, são artes que a gente vai fazer, só que voltadas para uma coisa mais lúdica, uma coisa bem fora da realidade pra gente pirar na criatividade. Adoro. Aí você tem o Mocap Maker, que são criações de mocap, que são aquelas artes que você pode fazer para quando você de repente não quer imprimir uma peça gráfica. Eu tenho um projeto lá que é fazer algumas canecas e eu queria colocar a minha arte na caneca, eu queria, sei lá, de repente animar essa caneca. Como é que eu faço? Então no mocap serve para isso, para você criar a sua arte do jeito que você quiser, no ângulo que você quiser e colocar de repente uma arte como se fosse impressa de verdade, mas não é. Então você economiza dinheiro e consegue ter uma ideia de como é que fica essa arte final antes de rodar o seu projeto mesmo. Estamos quase no final, porque tem bastantes coisas, não é? Você tem aqui o Illusion Shot. O Illusion Shot são vários projetos de efeitos visuais, você tem diversos tipos de efeitos. Alguns são efeitos mais lúdicos, alguns são efeitos mais realistas, mas são vários projetos do começo até o final para você criar os seus próprios efeitos visuais. Descendo um pouquinho, a gente tem uma coisa que tá sempre voltando na parte do audiovisual, que é o nosso selo 3D. Mas o que é isso? São artes de forma geral que elas podem ser animadas, podem ser estáticas e elas servem geralmente para chamar a atenção. Então, se você for ver, a gente tem um selo 3D aqui, ó, que é muito parecido com o selo que a gente faz lá em cima na animação motion graphics. Acho que eu falei animação 2 vezes, né? No projeto de animação de motion graphics. Então aqui você faz o quê? Você cria um selo do começo até o final. Geralmente a gente faz no Illustrator e leva para um programa 3D como o Cinema 4D e finaliza criando essa arte bonitona demais. Tem um modo essencial, que eu já falei sobre ele, então eu vou simplesmente pulá-lo, mas quando você estiver no site, não pula, tá? Porque ele é muito importante. E você tem ainda o Brain Light, que é tudo voltado para partes teóricas extremamente importantes, que às vezes ficam de fora de alguns cursos, quando é meio complicado, né? Você fazer partes práticas e partes teóricas juntas. Lógico, eu sempre tento misturar isso o máximo possível, mas aqui é uma parte separada. Então vai ter a parte de bloqueio criativo, quanto cobrar, como criar um roteiro, organização financeira, princípios do design, e tudo isso que você está vendo aqui e muitos outros projetos que vão sair em breve também, porque eu sei que dentro dessa parte do audiovisual e pessoas que estão começando e até pessoas que já estão na área, ficam algumas dúvidas específicas. Não, eu não sei, cara, como é que eu faço um roteiro assim de uma ideia? Como é que eu me organizo financeiramente? Então essa é uma área voltada exatamente para essas partes teóricas, que são importantes e algumas pessoas não fazem ideia de como é que você faz esses pensamentos, como é que você se organiza de forma geral. Então a ideia aqui é estruturar essa parte de roteiro, essa parte de teoria, que é muito importante para você colocar também nas suas partes práticas, né? Um profissional, ele é feito das duas coisas, partes teóricas e partes práticas. Se você não tiver as duas, geralmente vai ficar faltando alguma coisa.
coisa. Aqui embaixo ainda, você ainda tem as versões anteriores de outros cursos também que tiveram no site, como edição de vídeo, After Effects, Audition, edição de vídeo com CapCut, aí o Dominando Cinema 4D, Blender, ZBrush, criação de personagem 3D, Octane, Render, Redshift, que são 2 renderizadores pro cinema 4D, RealFlow também pro cinema 4D, e mais pra baixo ainda, Photoshop, Photoshop Business, Photoshop Magic, Illustrator e outras partes que são outros cursos de versões anteriores. Então a ideia é, quando as jornadas aqui em cima elas saírem, né, com vários outros projetos, esses cursos de baixo provavelmente eles vão sair, porque eles vão ficar em desuso. Então eu estou substituindo esses cursos aos pouquinho, mas você tem um monte de projetos que você pode fazer, não só das jornadas que já começaram também, mas dos cursos que estavam na parte de baixo. Ufa! Falei bastante, mas o plano de assinatura é uma parada bem robusta assim mesmo. A ideia, obviamente, do plano de assinatura é conseguir fazer com que os profissionais, de forma geral, não só quem já tá na área, mas quem também quer começar na área de forma geral, tenha toda essa base. Então, como é que você inicia no aplicativo, como é que você cria o seu primeiro projeto, como é que você evolui nesse aplicativo ainda, como é que você direciona isso para segmentos e como é que você tem essa mudança, não essa mudança, mas essa junção, esse match de você ter a parte não só teórica, mas a parte prática também. E se você quiser assinar o site, falando, nossa, Eber, eu adorei o plano de assinatura, como é que eu assino? Você pode ir direto na página principal, que é essa que tá aparecendo aqui, ó, ebersimeone.com.br. Lá você tem duas maneiras de você assinar o site. Você tem o plano anual e o plano semestral. Qual que é a diferença? A diferença é o preço e o tempo de acesso. Se você fizer o plano semestral, você paga um pouco mais barato, só que você tem 6 meses de acesso. Se você fizer o plano anual, você tem 1 ano de acesso, mas você paga um pouquinho mais caro do que automaticamente o plano semestral. O legal do plano de assinatura é que basicamente o que acontece? Existem muitos sistemas hoje em dia, né, que você compra um curso online e a verdade é, vou ser muito sincero, você compra um curso online. Muitas vezes o pessoal vai te dar um curso online, é vitalício. Tá, é vitalício, mas o que acontece é, de tempos em tempos, os cursos que você compra, chega uma hora que eles precisam ser atualizados. E o que acontece é, se você comprar um curso online que inclui atualizações, o mais correto é você pagar uma fortuna por eles, porque você tá falando sobre comprar um curso que vai se atualizar sempre de tempos em tempos, para você saber o que tem as novidades dos aplicativos e assim por diante. A ideia do plano de assinatura é fugir um pouco disso. Então você assina o site pelo tempo que você quiser. Se de repente você não quiser renovar na próxima vez, você não renova. Só que o legal é manter sempre atualizado. Então, como eu disse, toda quarta-feira tem um projeto novo lá, misturando essas coisas todas. Então, numa quarta-feira sai uma coisa de efeito visual, na outra quarta-feira sai uma parada de animação, na outra sai 3D, na outra sai composição, na outra sai animação e assim por diante. Então, a ideia é sempre manter isso atualizado, para que vale a pena você assinar um site e se manter sempre se conservando, se evoluindo, se atualizando e aprendendo cada vez mais. Não só a base dos aplicativos, mas também evoluir os seus projetos cada vez mais. Uma vez que eu já falei tudo isso, eu simplesmente não tenho mais nada para fazer. Meu roteiro estava bem aqui, ó. Que bagunça de roteiro. É post-it, é um monte de coisa que eu fico fazendo aqui. Que grande loucura. Mas eu espero que você tenha entendido a maravilhosidade do plano de assinatura. E se você quiser assinar, não esqueça, ebersimeone.com.br. Se você já faz parte do plano de assinatura, não se esqueça de assistir esses projetos todos que eu falei aqui, porque são projetos maravilhosos. E agora no mês de maio, vão ter muitos outros projetos no site. Nossa, Eber, que projetos! Aí você tem algumas maneiras de você saber os projetos que vão sair. Se você estiver no plano de assinatura, você tem o nosso grupo do Facebook e do Discord, que eu sempre aviso lá. O Discord, não só o Discord eu acho, mas o Facebook também, geralmente na segunda-feira. Então na segunda-feira eu aviso o que vai sair na quarta-feira. E se você de repente não gosta eu não gosto do grupo do Facebook, eu não gosto do Discord, então o que você pode fazer? Você pode me acompanhar no YouTube ou no Instagram. Eu acho que os dois também eu coloco, se não me engano, na segunda-feira, o projeto que vai sair na quarta-feira. Então são algumas maneiras de você saber o que é que teve de projeto também. Mas se você não sabe, eu não quero ficar acompanhando toda segunda-feira. Então o que você pode fazer? Assistir no final do mês, que é o que eu tô fazendo aqui, a atualização do que vai rolar, ou melhor, do que rolou no mês anterior, no caso. Então provavelmente no final de maio vai ter um vídeo igual esse aqui. Agora, uma vez que eu já falei tudo isso, eu acho que eu já falei demais. Eu te espero lá no plano de assinatura e tchau! Uma outra coisa importante é, se você ficar em dúvida sobre alguma coisa do plano de assinatura, como é que funciona, sei lá, qualquer dúvida que passe pela sua cabeça, você pode mandar no comentário aqui que eu respondo pra te explicar alguma coisa que talvez ficou pendente, que você não entendeu ou que você ficou em dúvida. E agora sim eu vou embora. Tchau!